E aí, chuchuzes? Chegamos no 23º dia e hoje Yogananda finalmente se forma na faculdade. E ele tinha duas provas. Primeiro ele precisava passar nas provas da faculdade de Serampuri. E se ele obtivesse, né, a nota mínima lá para passar, ele passava depois pelas provas finais pela faculdade de Calcutá. E Yogananda mais faltava do que ia na faculdade, porque ele ficava no eremitério com o mestre dele, enfim, sabemos, né, que ele foi para a faculdade muito avesso e ele só estava obedecendo ali as ordens do mestre. Muito que bom. Estava lá Yogananda, preocupado, e aí o mestre vira para ele e fala assim: Yogananda, espero que você esteja preparado para as provas finais. Não seria bom se você reprovasse. E aí viria todas aquelas críticas da família dele, né? Tipo, ah lá, ficou no eremitério ao invés de ir para a faculdade, aí não se formou, enfim. E aí o Yogananda ficou mais desesperado ainda, porque a chance dele passar era zero. E aí o mestre virou para ele e falou assim: quando que a providência divina não te ajudou? Quando que o Senhor te deixou na mão? Quando você mais precisou? Fosse nas coisas da faculdade ou em qualquer outra coisa. Aí Yogananda, putz, é verdade, né? O tal de Romesh ainda tá morando lá naquela pensão? Ele tá assim. Então peça ajuda para o Romesh. E ele falou assim: meu, mas Romesh era um dos melhores alunos que tinha. Ele falou assim: meu, ele tá super ocupado, né? Ajudando outros alunos, se preparando para as provas finais. Ah, mas falou assim: não, ele vai arranjar um tempinho para você. E assim foi. Yogananda achou o Romesh, que estava lá de boa, perguntou se o Romesh podia ajudá-lo. E o Romesh ajudou. Ele falou assim: eu acho que vai cair tal e tal coisa na prova. E aí, na primeira prova de literatura inglesa, o Romesh deu ali algumas dicas e tudo que o rapaz ensinou foi o que caiu na prova. E aí, muitos que tiravam sarro da cara de Yogananda, chamando ele de monge maluco, né? Tipo assim, ah, você vai prestar essa prova, pra quê? Você mal veio na faculdade. E aí eles começaram a ficar assim, oh meu Deus do céu, tudo que o Romesh tá ensinando tá caindo. E tinha muita coisa assim que não fazia sentido. Sabe, o Romesh falava, ah, acho que vai cair isso. E todo mundo falando, mas nunca perguntam isso. E aí caiu. Até que um belo dia, e assim foi indo, né? Todos os dias, né? Cada dia era uma prova, que o Yogananda tinha que responder, né, as perguntas lá em coluninhas, e ele errou. Ao invés de ele preencher as duas colunas, ele preencheu uma só. E aí, o máximo que ele conseguiria tirar de nota seria 33. E o mínimo para passar era 36. E aí ele chegou pro mestre, pro Yuktesio, e falou assim: mestre, mas eu fiz uma burrada, toda essa providência divina me ajudando e eu fiz isso, né? Não prestei atenção, ao invés de marcar nas duas colunas, marquei numa só. Aí o mestre começou a rir e falou assim: Yogananda, na verdade, né, na época Mukunda, Mukunda, é mais fácil o sol e a lua trocarem de lugar do que você reprovar. Yogananda ficou mais tranquilo. E aí, no dia seguinte, ele soube que pela primeira vez a pontuação lá em literatura, se eu não me engano, baixou de 36 para 33 pontos. E assim ele passou. Enfim, no final, numa das últimas provas, quando ele estava saindo da pensão, esse Romesh chama ele e fala assim: eu acho que eles vão perguntar sobre a vida de um filantropo bengali chamado Vidyasagar. E eu vou te contar duas histórias sobre ele. Isso, e fez ali um breve resumo. E quando Yogananda chegou na prova, era exatamente isso que foi perguntado, sobre a vida e a obra de Vidyasagar. E aí o Yogananda fazia a prova e intimamente rezando, agradecendo por toda a ajuda que recebeu.
E a segunda pergunta era para descrever sobre a vida de um bengali ilustre. E aí ele escreveu sobre o Siri Yukteswar. E isso foi meio que uma promessa, porque quando o Yukteswar pediu para ele se dedicar para os estudos finais, ele falou assim: eu vou encher as páginas com todos os seus ensinamentos. E aí, no fim, ele acabou escrevendo sobre o Siri Yukteswar, e na prova de filosofia ele respondeu tudo com o que ele tinha aprendido em todos esses anos de ashram. E assim ele passou. E quando ele passou, ele chegou, né? Tava lá a família e o pai dele até falou assim: Nossa, eu achei que você não ia passar, porque você ficava mais tempo no ashram do que na faculdade. E daí isso já veio mostrando para o Yogananda que os receios, né? O receio do Yukteswar eram válidos quanto a, tipo, você não se formou, enfim. E Yukteswar repetiu para o Yogananda uma frase que a gente sempre se lembra, mas não põe em prática. Que ele falou assim: Yogananda, você não estudou porque você estava buscando as coisas de Deus. E tem uma passagem da Bíblia que fala: buscai primeiro as coisas de Deus e sua justiça, e as demais ser-lhe-ão acrescentadas. Então, tem todo esse embasamento, digamos assim, né? Espiritual por trás aí das bênçãos que o Yogananda recebeu. Enfim, depois que ele se formou e estava super feliz, porque finalmente ia se formado, ia largar aqueles estudos, aquela faculdade, não aguento mais. Yogananda chegou aos pés do mestre e agradeceu muito por toda a ajuda recebida. E aí o mestre disse: Pare de besteira, Yogananda. Deus achou mais fácil fazer você passar de ano do que trocar o sol e a lua de lugar. Durmam com essa. E é isso, queridos. Beijo pra vocês e até amanhã.